Ela é professora de publicidade, mestre em comunicação e mercado, doutora em artes e autora do livro Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária. O Café com Quê de hoje recebe Marina Negri. Oi Marina, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. A publicidade está em constante evolução. Quais são as principais diferenças entre o que é produzido hoje e o que se produzia antigamente? A publicidade da década de 70, especificamente, a brasileira, ela foi muito laureada, foi muito premiada. Ela era considerada uma publicidade criativa, talvez uma publicidade modelar, exemplar. Ela tinha aquele ar textual muito visível, muito presente, e aparentemente o entorno da peça acompanhava o valor do texto, né? Claramente existiam também produções apenas imagéticas, que a gente denomina de all image, né? A partir do ingresso do computador na esfera social, a gente vê muito o quê? A presença da imagem. Mais ou menos a época em que eu fiz mestrado, eu estudei o período de 99 a 2002, 2003, foi o momento em que as imagens ganharam todos os espaços. E eu noto assim, que quando as peças imagéticas tomaram a cena e o texto se escondeu, ou foi suprimido de vez, as peças ficaram muito parecidas. E sobre as redes sociais, qual que é a importância dessas redes em comparação com os outros meios tradicionais da publicidade? Elas aparentemente vieram para ficar. Então, uma jovem da sua idade hoje, que não esteja plugada em uma ou mais redes, estaria fadada ao isolamento, provavelmente, né? Seria tratada com estranheza. Então, as marcas anunciantes sabem disso, né? Então, elas aproveitam o potencial presente nas redes, difundir seus produtos, para difundir programas, para difundir ações nos quais o público possa interagir. Porém, há de se contemplar o lado oposto. Um consumidor comprou um refrigerador, digamos assim, micado, né? Um refrigerador com problemas, e ele começou a fazer reclamações para o serviço de atendimento da Brastemp. Então, foi atendido. Ele reincidiu nas reclamações, permaneceu sem atendimento. Qual foi a postura dele imediata? Ele entrou nas redes sociais e postou um vídeo no YouTube, colocou outro no Facebook e tudo mais, e nele ele mostra todo o desencanto com a marca. Veja, ele teve quase 21 milhões de acessos, isso em questão de dias. Então, qualquer marca, qualquer anunciante, qualquer pessoa, talvez que conheça esse poder, pensaria duas vezes antes de usar a rede irresponsavelmente. No caso de uma marca, ela pode ser fatal. Você usa o termo ressaca criativa, o sucateamento do texto em detrimento da imagem. Como que chegou a esse termo? Olha, foi completamente inesperado, impensado, né? A expressão ressaca criativa foi metade da intenção dela foi minha e a outra metade foi do meu entrevistador, né? Que é um publicitário. Ele entrevista pessoas ligadas a essa área. Como eu sou uma delas, ele conhece o livro e a gente acabou fornecendo essa entrevista por conta desse ponto. A ressaca criativa é um nome dado ocasionalmente a um momento de baixa criatividade, né? Isso está sendo explorado mundialmente em congressos, no Brasil também. Vários congressos falam sobre essa mornidão da publicidade, né? Então, assim, muitos filmes são parecidos demais, muita mídia impressa é parecida demais. Então, você não localiza se quem anunciou foi M-Officer, se foi Elos, se foi Zump, isso desde 2000, tá assim. Hoje você vê um carro sendo lançado. Como é que é o comercial do carro? O básico. Tem uma música forte, uma batida forte atrás, carro em mirabolantes manobras, todos vão fazer a mesma coisa, né? Todos passarão por um lamaçal
e o lamaçal manchará a câmera de barro e o carro vai sair incólume, todos correrão em estradas maravilhosas, todos são iguais. O problema é a gente saber quem é quem na hora de comprar. Bem, se existe essa ressaca criativa, essa mornidão, como você falou, por que a publicidade brasileira continua sendo premiada, né, lá fora? Então, não tem um paradoxo aí? Sim. A publicidade brasileira, como outras publicidades, continuam sendo premiadas, porque é isso que temos, né? Precisa se premiar alguma coisa. Então, o termo, na verdade, se prestou a isso, só que eu não esperava a disseminação que ele teve, né? Então, várias pessoas, vários veículos, várias faculdades já me interpelaram por isso, né? E pediram para usar o termo em algum evento da faculdade, coisas assim. Eu não sabia que isso ia acontecer, foi completamente sem querer. Você disse sobre as marcas estarem todas muito iguais. O que o publicitário deve fazer para fugir do comum? A nossa esperança são vocês, né? A nova geração, as novas gerações, né? Eu acho que houve, e talvez não poderia ter sido diferente, não sei, mas houve um deslumbramento excessivo com o poderio gráfico que o computador ofereceu. Esse ingresso do computador fez com que a imagem acelerasse a presença dela em todo e qualquer enunciado comunicacional. Vídeo cinema. O cinema passou a ser um cinema de efeito especial. Não era mais o drama, não era mais o roteiro, não era mais a interpretação do ator, da atriz. Era a profusão de efeitos especiais. Então você tinha os filmes como Terminator, não sei o que lá, ET, que a bicicleta voava, o Arnold Schwarzenegger fazendo aquelas coisas, né, das quais ele se envergonha hoje, né, 3D hoje. Então isso tudo, não conseguimos ver o fim disso, né? Isso parece que a cada dia se renova. Por que é importante o publicitário estar sempre atento a tudo que acontece ao seu redor? Bom trabalho. Numa entrevista para um concurso, ou uma chamada de trabalhos, ou um emprego, ou um estágio, dificilmente se perguntará sobre publicidade. O que se quer saber é se essa pessoa candidata a uma vaga em publicidade, especificamente se for em criação, se ele não está dormindo, se ele está acordado, se ele faz parte desse mundo. Ele conhece política? Ele conhece um pouco de sociologia? Ele conhece literatura, ele frequenta museus. O publicitário é um cara que lê muito bem a realidade e a transfere para suas produções. Daí nascem os anúncios contextualizados, os tie-in, anúncios com pé na realidade, né? Ele precisa ter convivência com os acontecimentos na medida do possível. Não se deseja que ele seja um político, ou um jornalista, ou um literato, não é isso. O ecletismo dele é que permite que ele não seja um viciado em modelos, um viciado em formatos, um viciado em motes, um viciado em estratégias infalíveis e um viciado no que os outros fizeram. Em relação ao mercado do profissional como redator publicitário, como que anda? Olha, o redator publicitário, eu já escutei muitas coisas sobre isso, algumas completamente inverídicas, né? Por exemplo, eu já ouvi dizer que a profissão do redator acabou, mas isso não é verdadeiro. Os redatores têm seu emprego, sim, são pessoas que têm, inclusive, salários muito altos. Eu notei um paralelismo aí, né? O redator de mais idade, ele é um cara que busca em muitas fontes. Ele busca no computador, ele busca no livro, ele busca na biblioteca, ele viaja. O redator mais jovem busca na tela e se contenta com isso. Então ele entra no Google, ele acha um sem número de informações e ele fala, puxa, como eu estou bem informado. E talvez ao mesmo tempo que ele pegou, mais uns 300 pegaram as mesmas, né? Então ficaria uma busca mais ou menos. Eu vejo assim, vai prevalecer na sua geração o cara que tiver o ecletismo necessário, as buscas necessárias
para não tornar viciada a criação. Esse cara tem emprego. Aí entra a diferença entre informação e conhecimento. Total. Eu poderia ser informada sobre redação. Eu estou vendo o que todo mundo faz, eu entro aqui, entro lá, eu vi o anúncio do fulano, eu entrei no site do Beltrano, quem ganhou o prêmio de ciclano. Estou informado. O conhecimento, por si próprio, não se produz de forma imediatista. Ele precisa ser depurado, comparado. É preciso que se faça analogias entre coisas, se chegue a paradoxos, a contradições, a concordâncias, e eu forme um juízo próprio. Como exemplo, para eu ter algum conhecimento sobre a performance textual na atualidade, eu estudo desde pelo menos 1999, nós estamos em 2012, e são poucos os juízos que eu formei. Eu não tenho todos os juízos tão formados assim. Então, assim, a pesquisa, para gerar conhecimento, ela demanda tempo. É possível o profissional trabalhar e pesquisar ao mesmo tempo? É possível. Fui abençoada com uma bolsa pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Eu era aluna do doutorado na Unicamp e o meu orientador sugeriu que eu pleiteasse uma bolsa pesquisa na FAPESP. Como eu estava jogando para ganhar ou para perder, eu falei, olha, eu vou testar, ver se a FAPESP aceitaria um projeto um pouco diferente do que eles propõem. Alguma coisa que tenha a personalidade do pesquisador. Eu submeti o projeto, né? O número de páginas também não era o que eles pediram. Eu mexi nisso, mexi em várias coisas, fiquei esperando. Um certo dia eu recebo uma carta da FAPESP de uma linha apenas, dizendo que eu tinha sido contemplada com a bolsa integral, que é a maior de todas as bolsas. Eu não esperava isso. Você pode ter uma bolsa de 6 meses, de 8 meses, de 1 ano. Eles me deram uma bolsa de 3 anos. Ou seja, eu fazia as 3 coisas. Você perguntou sobre 2, né? Se é possível trabalhar e pesquisar. Então eu trabalhava, eu pesquisava e eu estudava, porque eu tinha que fazer doutorado. Eu acho assim, quando o seu coração está envolvido de verdade, você não sente o peso da coisa. E a vocação? É possível dizer que uma pessoa tem vocação para ser publicitário? Eu acho que sim. O mundo publicitário não agrada a todo mundo. Tem pessoas que são mais metódicas, elas gostam de método, elas gostam de rotina. A vida publicitária precisa ter nela elementos vocacionados, porque ela é surpreendente sempre, ela precisa de novidades sempre, ela precisa de reciclagem sempre, ela precisa que estejamos acordados sempre e sempre em atividade. Ela não dá descanso, o cara que descansa morre, o cara que não inova morre e assim por diante. Então, eu penso que existem os vocacionados para a publicidade, como existem os vocacionados para a teologia. Como redatora, você já teve trabalhos publicados na Europa. Como que foi isso? Foi demais, assim, porque eu tinha muito pouca idade, eu estava na faixa dos 20 anos, eu fui para um seminário internacional com a agência onde eu trabalhava, que era a Thomson, né? Cada contemporâneo meu representou o seu país e todos nós nos reunimos num forte medieval na Espanha e ficamos produzindo grandes campanhas publicitárias, todos juntos sem se conhecer, né? Então eu trabalhei com pessoas de Kuala Lumpur, da Bélgica, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. E nós éramos acordados assim às 3 da manhã, com uma sirene, todos de pijama, descendo a escada pelo corrimão, porque nós tínhamos que estar em 5 minutos com um briefing em mãos, produzindo trabalhos, veiculando na rádio do Forte, que a gente estava hospedado, e fazendo aquilo ser bom, muito bom, porque um ficaria e os outros seriam reprovados. Então a gente queria, assim, destruir um ao outro, se é possível destruir construtivamente, né? Mas assim, a gente tinha que mostrar um serviço em tempo recorde, sem tomar o café da manhã, com sono, e às vezes a gente ia o dia inteiro sem fazer nada, às vezes não, às vezes sim, era tudo muito improvável. E eu tive essa felicidade de ter uma campanha do Campari aprovada, ela foi veiculada lá mesmo, na Espanha, na Inglaterra. Na hora de apresentar, a gente apresentou de pijama, que é a roupa que a gente estava usando naquele momento, cansadíssimos, né, com o cabelo
nem sei como, apresentamos para uma banca erudita, assim, os melhores dos melhores lá da Europa avaliaram os trabalhos, e a gente de chinelo ou descalço, apresentando um com toalha de banho na cabeça, tudo assim, completamente fora do que a gente esperava, né? E, então, quer dizer, foi legal, porque a gente passou por tudo, por agruras, por fome, por sede. A gente achava que estando na Europa ia ter tudo na mão, não foi assim. E quais são as diferenças entre a publicidade europeia e a brasileira? A publicidade europeia, ela, embora ainda tenha um viés de altíssimo humor, ela tem um humor refinado, né? Ela não achincalha tanto como algumas vezes a gente vê no Brasil, né? Ela é uma publicidade feita para o público local também, né? É um público mais leitor, é um público mais erudito, é um público menos incauto, digamos assim, nas escolhas que faz e tudo mais. Então, ela é uma publicidade que reflete o meio ambiente em que ela opera. Ela não é também tão apegada a modismos. Ela reproduz padrões com inovações. E eu acho que no Brasil a gente se apega e se apaixona e se deslumbra muito rapidamente sem conhecimento. Após você trabalhar em diversas agências como a Thomson, a Léo Burnett e a Norton, você decidiu ser professora, se especializar e ser professora de uma universidade. Por que tomou essa decisão? Por 1000 razões, né? Eu operava na linha de frente da guerra, na frente da batalha para tomar pau, ou para ser elogiado, ou para a marca dar certo, ou para dar errado nas nossas mãos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você operar nos bastidores, não na linha de frente. É você operar nos bastidores para tentar fazer, eu pelo menos tento isso, o número de erros ser um pouco menor. O número de vícios e o número de ilusões. Então, eu fiz as duas coisas durante um bom tempo, eu era redatora e professora, e depois eu optei por ser professora porque eu me achei mais útil nos bastidores do que na linha de frente. E para terminar o nosso programa agora, Marina, para você, café com o quê? Café com coração. Sem o seu coração estar nas coisas, não vale a pena que elas sejam feitas. Bem, obrigada pela sua participação e muito sucesso. Para todos nós, para vocês em primeiro lugar. Muito obrigada, eu que agradeço. O Café com o Quê de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.